Isabela, uma garotinha pequena, com cerca de 1 metro de altura, de constituição magra e com um rosto jovem que parece ter apenas 9 anos, está em estado de alerta. Ela está vestindo um simples vestido branco, seus grandes olhos estão cheios de medo e dor. Sua barriga está inchada, destacando-se em seu corpo pequeno. Ao lado dela, Lucas, um homem de 37 anos, com um rosto cheio de preocupação e tensão, corre desesperado para o hospital, carregando a menina em seus braços e gritando com desespero: "Doutor, por favor, salve-a." Os gritos de Lucas ecoam pelos corredores do hospital, atraindo a atenção de todos. As enfermeiras ficaram chocadas ao vê-los, enquanto os pacientes e acompanhantes olhavam para a cena com espanto e preocupação. "O que aconteceu?" perguntou uma enfermeira, tentando manter a calma enquanto se aproximava dos dois. Ao ver a condição de Isabela, a enfermeira tentou manter o profissionalismo, mas não conseguiu esconder sua indignação interior. "Ela está em trabalho de parto." Lucas gritou, sua voz quebrando de desespero. "Por favor, precisamos de ajuda." Sem perder um segundo, a enfermeira chamou pelo sistema de comunicação. "Precisamos de uma maca na entrada principal imediatamente." Enquanto esperava uma maca, a enfermeira tentou confortar Isabela, que quase não estava mais consciente devido à dor. "Aguente firme. Querida, nós vamos te ajudar", disse gentilmente, embora por dentro estivesse ficando cada vez mais indignada e confusa. Como uma menina tão pequena poderia estar nessa situação? Quando a maca chegou, eles colocaram Isabela suavemente e a levaram para a sala de emergência. Lucas tentou segui-la, mas outra enfermeira o impediu. "Desculpe, senhor, mas você tem que ficar aqui", disse ela com firmeza, mas ainda assim de maneira compassiva. "Vamos cuidar da menina. Precisamos saber o que aconteceu." Lucas assentiu. Seu rosto era uma mistura de sofrimento e desespero. Ela é minha responsabilidade", ele sussurrou, suas palavras engasgadas pelo peso da situação. "Eu não posso deixá-la sozinha." Na sala de emergência, médicos e enfermeiras trabalhavam sem parar para estabilizar a condição de Isabela. Um médico de plantão, um homem com muitos anos de experiência, nunca havia visto algo assim antes. Enquanto lavava as mãos, ele pensava no momento em que seu turno começou, imaginando que seria um dia comum. "Que tipo de monstro faria isso?" ele murmurou, a raiva visível em seus olhos. Enquanto isso, na sala de espera, os murmúrios começaram a se transformar em conversas audíveis, à medida que as pessoas presentes tentavam entender o que haviam acabado de testemunhar. "Aquela menina não pode ter mais de 10 anos, disse uma mulher grávida, com o rosto pálido de incredulidade. "E o homem que estava com ela?" acrescentou outra pessoa com um tom de reprovação. "Deve ser o responsável. Como alguém poderia fazer algo tão terrível?" "Ele deve ser um pervertido", sussurrou outra pessoa com desgosto. "Ele deveria estar na prisão pelo que fez." Em meio à crescente tensão, Lucas sentou-se em um canto, com a cabeça nas mãos, tentando bloquear as críticas ao seu redor. Ele sabia que não podia deixar que as palavras dos outros o afetassem. O mais importante era a saúde de Isabela. Na sala de cirurgia, o médico se aproximou de Isabela, tentando confortá-la antes que ela adormecesse sob o efeito da anestesia. "Farei tudo o que puder para te ajudar", disse com uma voz cheia de determinação. Enquanto iniciava o procedimento, a equipe médica se preparava para o imprevisível. As enfermeiras entravam e saíam continuamente, trazendo os equipamentos necessários e evitando olhar para o homem que aguardava notícias do lado de fora. Seus pensamentos estavam focados na menina na mesa de operação, com uma pergunta em mente: como essa garota acabou nessa situação? O tempo parecia parar enquanto a tensão e expectativa tomavam conta do hospital. Fora da sala de emergência, a atmosfera ficava cada vez mais tensa. Lucas sentou-se em uma cadeira no corredor, com a cabeça nas mãos, chorando silenciosamente, enquanto a preocupação o consumia. Isabela havia sido levada para a emergência para dar à luz, e a incerteza sobre sua condição o atormentava. Ao redor dele, os murmúrios começaram a crescer. Primeiro eram sussurros suaves, mas logo se transformaram em conversas claras e cheias de julgamento. "Aquela garota não pode ter mais de 10 anos. Uma mulher sussurrou para a pessoa ao lado, seus olhos cheios de incredulidade. "E o homem que estava com ela", acrescentou outra pessoa com desprezo. "Devemos chamar a polícia." Uma voz ecoou do fundo da sala. "Não podemos deixar isso acontecer sem fazer nada." Uma enfermeira, que observava a cena, misturando indignação com profissionalismo, aproximou-se de Lucas.
Senhor, precisamos saber exatamente o que aconteceu, disse ela com uma voz firme, mas ainda cheia de compaixão. Lucas olhou para ela com olhos desesperados. Isabela, ela precisa de ajuda. Isso é o mais importante agora, ele respondeu com a voz embargada. A enfermeira assentiu, entendendo que não poderia obter mais informações dele naquele estado. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-la, disse ela, tentando tranquilizá-lo. Nesse momento, uma mulher mais velha, com o rosto franzido e os braços cruzados, não conseguiu mais conter sua indignação. Que vergonha! Aquele homem deveria estar preso! Ela gritou, dirigindo sua raiva para Lucas. Sim, não podemos deixar um sujeito como ele solto, concordou outra pessoa, enquanto mais pessoas começavam a participar da condenação. Por favor, todos mantenham a calma. Uma enfermeira-chefe interveio, tentando manter a ordem. Estamos em um hospital e precisamos focar no cuidado com os pacientes. Mas não podemos ignorar o que está acontecendo, respondeu uma jovem, olhando para Lucas com desprezo. Como alguém poderia fazer algo tão horrível? A sala de espera estava cheia de murmúrios concordantes. Algumas pessoas já pegavam seus telefones para ligar para a polícia. A tensão se tornava insuportável, e Lucas, sentindo-se encurralado, apenas fechou os olhos, tentando bloquear tudo ao seu redor. De repente, um homem alto e musculoso levantou-se de seu assento e caminhou em direção a Lucas com passos decididos. Sem dizer uma palavra, ele agarrou a gola de Lucas e o levantou da cadeira. Você é um desgraçado, o homem gritou, o rosto vermelho de raiva. Como você pode fazer isso com uma criança? Lucas, em choque e com medo, levantou as mãos como se estivesse se rendendo. Não, espere, você não entende. Ele tentou explicar, a voz trêmula. Não há nada para entender, respondeu o homem, apertando ainda mais a gola de Lucas. Você é um monstro, e vai pagar por isso. A situação estava saindo do controle quando uma enfermeira correu para intervir, tentando separar o homem de Lucas. Pare! Solte-o! Ela gritou, colocando seu corpo entre os dois. Já chamamos a polícia, eles vão resolver isso. O homem soltou Lucas com um empurrão, fazendo-o cair de volta na cadeira. A enfermeira rapidamente verificou se Lucas estava bem, antes de se virar para o homem furioso. Eu entendo sua raiva, mas não podemos permitir violência aqui. Deixe as autoridades lidarem com isso. Lucas, respirando com dificuldade, sentou-se, tentando se acalmar. Ele sabia que não podia fazer nada para mudar a percepção dos outros naquele momento, mas tinha que manter a calma por causa de Isabela. Alguns minutos depois, 2 policiais entraram na sala respondendo às ligações de denúncia. Eles caminharam diretamente em direção a Lucas, com expressões sérias e profissionais. Senhor, precisamos que nos acompanhe, disse um dos policiais, colocando a mão de forma firme, mas não ameaçadora, no ombro de Lucas. Mas, Isabela, ela precisa de mim. Lucas tentou resistir, mas sua voz novamente falhou. Vamos investigar o que está acontecendo aqui, disse o outro policial, mas precisamos que o senhor nos acompanhe para esclarecer alguns detalhes. Com o coração pesado e a mente obscurecida pela preocupação, Lucas se levantou e seguiu os policiais, enquanto os murmúrios e olhares de julgamento continuavam ao redor. Ele sabia que tinha que explicar a verdade, mas naquele momento, tudo o que conseguia pensar era na segurança de Isabela, esperando desesperadamente que os médicos pudessem salvá-la. Caminhar até a delegacia parecia uma jornada cheia de vergonha. Cada passo pesava como uma montanha, enquanto os sussurros e olhares desprezíveis dos presentes eram como flechas envenenadas, perfurando sua alma. Ao chegar à delegacia, Lucas foi levado para uma sala de interrogatório. O ambiente era frio e vazio, com paredes cinza e luzes fluorescentes zumbindo. A mesa de metal e as cadeiras desconfortáveis apenas aumentavam a sensação de isolamento e desespero. Um dos detetives, um homem de meia idade com expressão séria, apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se, ordenou ele. Lucas obedeceu, sentindo o desconforto das algemas em seus pulsos. O detetive sentou-se do outro lado da mesa e abriu um grosso arquivo. Eu sou a detetive Sofia, e este é o detetive Gonzales, disse ela, apontando para seu colega ao lado. Recebemos denúncias que afirmam que o senhor cometeu um ato extremamente grave. Queremos ouvir sua versão dos fatos. Lucas respirou fundo. Isabela, não é uma criança, ele começou, sua voz firme, apesar de cheia de emoção. Ela é minha professora de inglês. Ela tem 27 anos, mas sofre de uma doença que a faz parecer mais jovem, como uma criança. Ela é a melhor professora de inglês da cidade e é extremamente gentil.
Hoje, quando ela veio para nossas aulas, como faz todos os dias depois de cerca de 1 hora de aula, ela sentiu uma dor no abdômen e quase desmaiou. Eu fiquei muito assustado e a levei para o hospital. Antes disso, ela já havia me contado que estava namorando alguém há muito tempo e que se casaria em breve. Agora, eu não sei como contatar ninguém da família dela. Os dois detetives se entreolharam, com rostos sem expressão. A detetive Sofia inclinou-se para a frente, com um olhar cético. Você espera que acreditemos nisso? Perguntou ela, a voz cheia de dúvida. Parece uma desculpa conveniente demais. Isso não é uma desculpa, Lucas afirmou com firmeza. Basta esperar até que ela acorde e ela vai contar a vocês. Eu já vi o diagnóstico da condição dela, o distúrbio da hipófise. O outro detetive, Gonzales, inclinou-se, cruzando os braços. Então por que ninguém ouviu falar sobre essa condição antes? E por que ninguém confirmou sua história? Precisamos de mais do que suas palavras, disse ele, o olhar ainda carregado de ceticismo. Nesse momento, a porta da sala de interrogatório se abriu de repente, e um advogado entrou com uma expressão determinada. Eu sou o advogado dele, declarou, e exijo falar em particular com meu cliente. Relutantemente, os detetives saíram da sala, deixando Lucas e seu advogado sozinhos. O advogado, chamado Estevão, sentou-se em frente a Lucas com uma expressão mista de preocupação e determinação. Lucas, ele começou, sua voz firme, eu falei com o hospital. Isabela está bem. Ela está tentando resolver esta situação, mas você precisa manter a calma e confiar que vamos esclarecer tudo. Obrigado, Lucas murmurou, sentindo uma pequena onda de alívio. Isso é um terrível mal-entendido. Estevão, eu sei, respondeu o advogado. Mas precisamos provar isso com evidências. Estou trabalhando para obter os documentos médicos de Isabela e entrar em contato com o médico dela. Quando os detetives retornaram, Estevão levantou-se. Desculpem, detetives, mas meu cliente tem direito à defesa legal. Estes são documentos preliminares que comprovam a condição de Isabela, disse ele, entregando os papéis ao detetive Gonzales. Este pegou os documentos e os examinou cuidadosamente, suas sobrancelhas franzindo à medida que lia as informações. Isso é apenas o começo, disse ele com firmeza. Precisamos verificar cada detalhe. Até lá, Lucas continuará detido. Isso é injusto, Lucas protestou, sentindo o desespero se espalhar pelo seu corpo. Isabela precisa de mim. Eu entendo, respondeu o detetive Gonzales, embora sua voz ainda estivesse cheia de ceticismo. Mas até que possamos verificar tudo, precisamos proceder com cautela. As horas seguintes foram uma mistura de incerteza e uma espera tensa. Lucas foi levado para uma cela, onde o tempo parecia parar, e seus pensamentos giravam em sua mente como um tornado, lembrando de cada momento feliz com Isabela e da cruel realidade que eles agora enfrentavam. Enquanto isso, no hospital, Isabela estava sendo atendida na sala de recuperação. Ela abriu os olhos lentamente, piscando diante da luz brilhante da sala. Ao lado dela, uma enfermeira segurava seu bebê, enrolado em um cobertor macio. Este é seu filho. Ele é saudável e forte, a enfermeira disse com um sorriso tranquilizador. Você gostaria de segurá-lo? Isabela acenou com a cabeça fracamente, seus olhos cheios de lágrimas enquanto abraçava o bebê nos braços. Obrigada, obrigada, ela murmurou, a voz quebrada pela emoção. A enfermeira observou a cena com carinho antes de continuar. Isabela, precisamos conversar com você sobre sua condição. Há algumas coisas que o Dr. Guadalupe precisa entender. Isabela assentiu, sabendo que esse momento chegaria. Eu sei. Estou pronta para explicar. O Dr. Guadalupe entrou na sala. Seu rosto ainda mostrava a seriedade da situação. Ele se aproximou da cama de Isabela e sentou-se numa cadeira próxima. Isabela, seus órgãos internos estão completamente desenvolvidos, como os de uma mulher adulta, ele começou, escolhendo suas palavras com cuidado. No entanto, sua aparência externa é de uma criança. Você pode nos ajudar a entender como isso é possível? Isabela assentiu, ajustando o bebê em seus braços. Eu tenho uma condição rara chamada hipopituitarismo, ela explicou, com uma voz suave, mas firme. Isso afeta minha glândula pituitária, impedindo meu corpo de se desenvolver e amadurecer normalmente por fora, embora por dentro eu seja uma mulher adulta. O Dr. Guadalupe assentiu lentamente, processando a informação. Isso explica muitas coisas, mas precisamos registrar tudo com precisão. Será necessário contatar seus médicos anteriores e obter todos os registros possíveis. Isabela olhou para o bebê, depois para o médico. Eu entendo. Farei tudo o que puder para ajudar.
Nesse momento, uma enfermeira entrou na sala com uma expressão preocupada. Dr. Guadalupe, há algo que o senhor precisa saber. Lucas, o homem que trouxe Isabela ao hospital, foi preso pela polícia. Eles estão acusando-o de um crime muito grave. Isabela sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Não, isso é um erro, ela exclamou, a voz cheia de desespero. Lucas é meu aluno. Ele não fez nada de errado. Ele me ajudou. O Dr. Guadalupe levantou-se, seu rosto sério. Vou falar com as autoridades imediatamente. Precisamos esclarecer essa situação o quanto antes. As horas seguintes foram uma mistura de ansiedade. Isabela foi entrevistada por várias enfermeiras e médicos que tentavam reunir todas as informações necessárias. Ao mesmo tempo, o Dr. Guadalupe havia contatado os médicos que trataram Isabela anteriormente para obter seus registros médicos. Finalmente, o Dr. Guadalupe encontrou-se com o chefe de polícia, o capitão Miguel, em uma sala privada no hospital. Capitão, preciso falar com você sobre Lucas, ele começou, sua voz oficial e urgente. Estou ouvindo, doutor, respondeu o capitão com o rosto impassível. Lucas não é um criminoso. A professora de inglês dele, Isabela, sofre de uma condição médica rara que afeta seu desenvolvimento físico, o Dr. Guadalupe explicou, entregando ao capitão uma pasta com os documentos médicos. Estes documentos provam isso. O capitão examinou os documentos cuidadosamente, sua expressão suavizou enquanto lia. Eu entendo, doutor. Isso é muito incomum, mas faremos o possível para esclarecer a situação. Enquanto isso, na sala de recuperação, Isabela segurava firmemente seu bebê, rezando para que tudo fosse resolvido em breve. Finalmente, a porta da sala se abriu e o Dr. Guadalupe entrou com uma expressão de alívio. Isabela, tenho boas notícias, ele disse suavemente. O capitão Miguel revisou os documentos e concordou em liberar Lucas enquanto continuamos a investigar. Tudo vai ficar bem. Isabela suspirou de alívio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, doutor. Obrigada por tudo. Naquele momento, Lucas foi trazido de volta à sala por 2 policiais. Seu rosto mostrava claros sinais de tensão, mas se iluminou ao ver Isabela e seu bebê. Isabela, ele sussurrou, aproximando-se da cama. Você está bem? Isabela olhou para ele, seus olhos cheios de gratidão. Lucas, vou ficar bem. Muito obrigada por me salvar. Lucas sentou-se ao lado dela, segurando a mão de Isabela com ternura. Eu faria tudo de novo, sem pensar 2 vezes. Naquele instante, ambos sabiam que o pior havia passado e que o futuro, embora ainda incerto, seria enfrentado juntos, com o amor e a força que sempre compartilharam. Nos dias que se seguiram, o hospital se tornou uma espécie de refúgio temporário para Isabela e Lucas. As enfermeiras e médicos observavam com admiração a dedicação de Lucas enquanto ele cuidava de Isabela e do bebê. A rotina diária, repleta de pequenos gestos de carinho e atenção, começou a se destacar no ambiente hospitalar. Todas as manhãs, Lucas trazia café da manhã para Isabela e ajudava com as pequenas tarefas enquanto ela se recuperava. O bebê, carinhosamente chamado de Benny, por Isabela era a alegria dos corredores, sempre sendo admirado pelas enfermeiras que o visitavam. Uma tarde, enquanto Isabela estava sentada à beira da cama com o bebê nos braços, o Dr. Guadalupe entrou no quarto, revisando os prontuários com um sorriso discreto no rosto. Isabela, sua recuperação está indo muito bem, disse ele. Ainda precisará de mais alguns dias sob observação, mas logo estará em casa. Isabela, com o rosto ainda um pouco pálido, assentiu agradecida. Eu me sinto cada vez melhor, doutor. Graças a todos vocês. O médico sorriu e, por um momento, hesitou antes de falar novamente. Há algo que eu gostaria de dizer. Este hospital já testemunhou muitas histórias ao longo dos anos, mas o que vimos aqui com você e Lucas é algo raro. A maneira como vocês enfrentaram essa situação com tanto amor e força tem sido uma inspiração para todos nós. Lucas, que estava sentado ao lado da cama, olhou para o médico com olhos cheios de emoção. Estamos apenas fazendo o que podemos, doutor. Isabela é muito forte. Ela sempre foi. Isabela sorriu timidamente, segurando a mão de Lucas. Nós temos sorte de ter um ao outro e, claro, de termos o apoio de uma equipe tão incrível como vocês. Após a visita do médico, o quarto voltou a se encher de tranquilidade. O bebê dormia fundamente nos braços de Isabela e Lucas observava a cena em silêncio, sentindo uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele sabia que, apesar de tudo o que haviam enfrentado, tinham vencido a maior batalha. Dias depois, finalmente chegou o tão esperado momento de alta. O sol brilhava intensamente no céu,
um presságio de novos começos. Isabela, sentada em uma cadeira de rodas, segurava Benny em seus braços, enquanto Lucas a empurrava gentilmente pelo corredor em direção à saída. As enfermeiras acenavam para a família, sorrindo e desejando boa sorte. O sentimento de despedida estava no ar, mas com ele também vinha uma onda de esperança e expectativa pelo futuro. Ao atravessarem as portas de vidro do hospital, uma multidão de repórteres e fotógrafos os aguardava. Os flashes das câmeras disparavam sem parar, capturando cada momento. A história de Isabela havia se tornado um assunto de interesse público, e agora todos queriam saber mais sobre o que aconteceu. Isabela, Lucas, como vocês se sentem ao voltar para casa? Um dos repórteres gritou, empurrando um microfone em direção a eles. Nos sentimos extremamente abençoados e gratos, respondeu Lucas, apertando suavemente a mão de Isabela. O amor e o apoio que recebemos nos deram forças para superar tudo isso. Isabela, pode nos contar sobre sua experiência no hospital? Perguntou outro repórter, estendendo o microfone em sua direção. Isabela sorriu, seus olhos cheios de gratidão. Foi uma jornada muito difícil para mim, mas tivemos o apoio de uma equipe médica maravilhosa e, claro, de Lucas, que esteve ao meu lado o tempo todo. Sou muito grata por todo o amor e cuidado que recebemos. Conforme avançavam entre a multidão, Lucas manteve um semblante calmo, ciente da curiosidade e dos olhares sobre eles. A pressão dos holofotes não parecia incomodá-los mais. Eles sabiam que sua história tocava muitos corações e, de certa forma, queriam que as pessoas entendessem a profundidade do que haviam passado. Já em casa, a vida de Isabela, Lucas e Benny começou a se normalizar. A pequena casa, simples e aconchegante, logo foi preenchida com o riso e a alegria de Benny, enquanto Isabela recuperava suas forças a cada dia que passava. Lucas, sempre atencioso, fazia de tudo para garantir que ela estivesse confortável. Ele ajudava com as tarefas, cuidava do bebê e sempre mantinha uma atmosfera de amor e carinho no lar. As visitas frequentes de amigos e familiares se tornaram uma parte importante dessa nova fase. Todos queriam ver Benny e prestar apoio a Isabela. Mas o que mais impressionava a todos era a dedicação incansável de Lucas, que não só assumira o papel de pai, mas também de um verdadeiro companheiro para Isabela. Um dia, enquanto o sol se punha tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Isabela e Lucas sentaram-se na varanda da casa, observando Benny brincar no jardim. O ar estava fresco e o som das risadas do pequeno preenchia o ambiente com alegria. "Olhe para nosso menino", disse Lucas com um sorriso caloroso. "Acho que ele já quer um irmãozinho para brincar." Isabela riu suavemente, seus olhos brilhando com emoção. "Lucas, tudo o que tenho vivido ao seu lado tem sido maravilhoso. Você me ama e ama nosso filho, sem se importar com minha aparência incomum. Um homem como você é raro. Eu me sinto muito sortuda." Lucas, tocado por suas palavras, segurou suavemente a mão de Isabela. "Passamos por muitas coisas, mas cada momento valeu a pena. Sou muito grato por ter você e Benny em minha vida." As lágrimas de felicidade surgiram nos olhos de Isabela e ela sussurrou: "Eu também sou grata por ter você, Lucas. Seu amor e apoio me deram força. Não sei o que faria sem você." Lucas se inclinou para lhe dar um beijo suave na testa. "Eu sempre estarei aqui por você, Isabela. Não importa o que o futuro traga, sei que podemos superar qualquer coisa juntos." Naquele momento, Benny correu até eles, seu rosto iluminado por um sorriso travesso. "Mamãe, papai, olhem o que eu encontrei!" exclamou, segurando um pequeno inseto na mão. Isabela e Lucas riram alto, desfrutando da alegria pura de seu filho. "Isso é incrível, Benny", Lucas disse, acariciando gentilmente a cabeça do menino. "Você é um grande explorador." Enquanto o sol se punha, a família permaneceu junta na varanda, apreciando a paz e a felicidade de estarem juntos. A história de Lucas e Isabela não era apenas um testemunho de amor e força, mas também uma inspiração para todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-los. Com o passar dos anos, essa jovem família enfrentou muitos desafios, mas também experimentou incontáveis momentos de alegria. O amor que compartilhavam, mais forte do que nunca, era a verdadeira fonte de força que os manteve unidos, sempre prontos para enfrentar qualquer adversidade. A jornada deles havia começado em meio à incerteza, mas agora era marcada por esperança, gratidão e um futuro brilhante juntos. Os anos passaram e a vida de Isabela, Lucas e Benny continuou a se encher de momentos de alegria e superação. A pequena família se adaptou a uma rotina tranquila, mas cheia de amor e companheirismo.
Benny crescia saudável, sempre curioso e cheio de energia, enchendo a casa de risadas e momentos únicos. Isabela, por sua vez, recuperou completamente sua saúde, embora ainda precisasse de cuidados e exames regulares devido à sua condição rara. Com o tempo, Isabela e Lucas decidiram compartilhar sua história com o mundo, na esperança de trazer consciência sobre o hipopituitarismo, a condição que tanto impactou suas vidas. Eles participaram de entrevistas e palestras, contando como o amor e a compreensão haviam sido fundamentais para superar os desafios que enfrentaram. Um dia, anos depois de todo o caos que os havia levado ao hospital pela primeira vez, Isabela e Lucas estavam sentados novamente na varanda de sua casa. Benny, agora com 5 anos, corria pelo jardim, brincando com seus brinquedos e rindo de alegria. O sol se punha e a cena era quase idílica, com tons alaranjados e rosa tingindo o céu, trazendo uma sensação de paz profunda. Você já parou para pensar em como nossa vida mudou desde aquele dia? Isabela perguntou suavemente, observando Benny correr pelo gramado. Lucas, com um sorriso no rosto, olhou para ela e apertou sua mão. Eu penso nisso todos os dias e sou grato por cada momento que passamos juntos, mesmo nos tempos mais difíceis. Tudo valeu a pena. Isabela assentiu, seus olhos cheios de emoção. Às vezes parece que foi tudo um sonho. Nunca pensei que teríamos uma vida tão plena depois de tudo o que passamos. Lucas sorriu. Nós fomos fortes, você foi forte, e juntos conseguimos vencer cada obstáculo. A história de Isabela e Lucas era agora uma lembrança de que, com amor e determinação, qualquer adversidade poderia ser superada. Eles eram uma prova viva de que o apoio mútuo e a fé nos outros poderiam transformar até mesmo as situações mais impossíveis. Benny, ao perceber que seus pais estavam falando sobre ele, correu em direção à varanda, com os olhos brilhando de entusiasmo. Mamãe e papai, venham brincar comigo. Isabela riu, olhando para Lucas com carinho. Parece que nosso explorador quer companhia. Lucas se levantou e, com um sorriso, estendeu a mão para Isabela. Vamos lá então, vamos aproveitar cada segundo. E assim juntos, eles desceram da varanda e se juntaram a Benny no jardim, brincando e rindo sob o céu pintado pelo pôr do sol. O amor que os unia, mais forte do que nunca, continuava a guiar cada passo de suas vidas, lembrando-os de que, não importa o que acontecesse, eles sempre teriam uns aos outros. A história deles havia começado em meio a incertezas e desafios, mas agora, cercados pelo riso de seu filho e o calor do amor que compartilhavam, Isabela e Lucas sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar. Com o passar dos anos, a vida de Isabela e Lucas tornou-se um verdadeiro exemplo de resiliência e amor incondicional. A história de superação da família se espalhou pela comunidade, e muitos passaram a admirá-los pela força e dedicação com que enfrentaram as dificuldades. Mesmo com os desafios contínuos da condição de Isabela, Lucas sempre estava ao seu lado, disposto a enfrentá-los com coragem e paciência. Benny, agora com 8 anos, crescia como um menino curioso e inteligente. Sua vida, marcada pelo amor dos pais, era repleta de aventuras e aprendizado. O pequeno adorava explorar o mundo ao seu redor, e a casa da família era constantemente preenchida por sua energia e risadas. Ele sabia desde cedo sobre a condição especial de sua mãe, e com a inocência e sabedoria de uma criança, sempre a tratava com o maior respeito e carinho. Certo dia, quando o sol já começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons dourados, Lucas e Isabela sentaram-se novamente na varanda, um hábito que tinham mantido ao longo dos anos. O ar estava quente e tranquilo, e a paisagem à sua frente parecia refletir a paz que agora reinava em suas vidas. Benny brincava no jardim, com o mesmo entusiasmo de sempre, mas agora suas brincadeiras haviam se tornado mais criativas, à medida que ele crescia e sua imaginação se expandia. Você acha que, se nos contassem tudo o que passamos, acreditaríamos? Isabela perguntou suavemente, com um sorriso tranquilo. Lucas olhou para ela, o mesmo brilho de admiração e amor nos olhos de sempre. Eu acho que não, respondeu ele, segurando a mão dela. Mas ao mesmo tempo saberia que, com você ao meu lado, tudo seria possível. Sempre foi assim. Isabela sorriu. Você sempre foi meu porto seguro. Mesmo quando tudo parecia estar desmoronando, você me manteve forte. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas apreciando a tranquilidade do momento. O som da risada de Benny ao fundo parecia ser a música perfeita para aquele cenário de serenidade. De repente, Benny correu em direção a eles, com um sorriso enorme no rosto, segurando um livro nas mãos. Mamãe, papai,
Olha o que eu achei! Esse é o livro que a professora falou na escola hoje, exclamou ele, seus olhos brilhando com entusiasmo. Lucas riu, acariciando a cabeça do filho. O que você aprendeu hoje, explorador? Benny se sentou entre os dois, abrindo o livro com as pequenas mãos, ansioso para compartilhar seu novo conhecimento. A professora disse que cada pessoa tem uma história única e que devemos sempre cuidar das pessoas que amamos, porque elas são as mais importantes. Eu achei isso muito legal, porque vocês sempre cuidam de mim e da mamãe. Isabela sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Ver como Benny absorvia as lições da vida com tanta facilidade e coração a enchia de orgulho. E você está certo, meu amor, disse ela, abraçando o filho. Nós cuidamos uns dos outros, porque isso é o que torna a vida tão especial. Lucas, olhando para sua família, sentiu uma gratidão profunda. Ele sabia que tudo o que haviam passado os havia tornado mais fortes e os aproximado ainda mais. Cada desafio, cada lágrima, havia moldado o amor que compartilhavam, transformando-o em algo inabalável. Conforme o tempo passava, a família continuava a crescer em amor e união. Isabela e Lucas ensinaram a Benny não apenas sobre as dificuldades da vida, mas também sobre a importância de enfrentá-las com coragem e esperança. A vida da família não era perfeita, mas era repleta de momentos preciosos que para eles eram tudo o que importava. Anos depois, quando Benny já estava na adolescência, Lucas e Isabela ainda se sentavam na mesma varanda, observando o filho que agora caminhava em direção à sua própria vida, mas sempre retornando ao lar com a mesma admiração e amor que havia aprendido com seus pais. O jardim, que antes era palco de suas brincadeiras, agora se tornara um lugar de reflexão e crescimento. Em uma tarde de verão, enquanto o sol começava a se pôr, Lucas olhou para Isabela com o mesmo carinho e afeição que sempre teve desde o início. Sabe, Isabela, a vida nos deu muitas surpresas, mas a melhor de todas foi ter você ao meu lado. Isabela, com os olhos marejados de emoção, segurou a mão de Lucas e sussurrou: Eu também. Não importa o que o futuro nos reserve, sempre teremos um ao outro. E isso é tudo que precisamos. E assim, com o passar do tempo, a história de Lucas, Isabela e Benny tornou-se uma prova viva de que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo. As dificuldades que enfrentaram no início de sua jornada foram transformadas em lições de vida que os guiaram ao longo dos anos, ensinando-os que, enquanto houvesse amor, sempre haveria esperança. O sol continuava a se pôr, banhando a casa e o jardim em uma luz suave e dourada. A família, unida pelo laço inquebrável do amor, sabia que o futuro seria cheio de novas aventuras, mas que, independentemente do que viesse, eles sempre estariam juntos, enfrentando tudo de mãos dadas. E assim, a história deles perdurou, um testemunho de que, no fim das contas, o amor é o que realmente importa. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!